Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem. Bem-vindos ao canal. O meu canal é o MVT Presentes Criativo. Meu nome é Marlene. É, Bem-vindos todos. Eu tinha feito umas flores no outro vídeo. Tinha explicado para vocês umas florzinhas que é para a gente montar um arranjo. Então eu fiz já finalizei, né? Algumas flores, tem algumas outras flores também da palha de milho que eu já tinha feito, que eu juntei. E hoje nós vamos fazer o arranjo, né? Eu vou compor o arranjo para vocês verem como vai ficar. E também eu vou dar umas dicas para vocês de como eu recuperei, né? Aquele cesto, o que eu vou fazer para decorar ele, né, com as sementes, com as florzinhas. Vou explicar direitinho para vocês tudo que eu fiz, inclusive aquele cestinho também que eu ganhei, que eu pintei, que eu reaproveitei para a gente poder fazer os apliques, né, com essas outras flores também que eu comentei com vocês que eu como que fazia, né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas outras que eu fiz. E também vou falar para vocês sobre esse processo, né, da criatividade, que às vezes o olho do artesão é assim, né? Às vezes a gente vê possibilidades em coisas assim, simples, né? A gente tem lá uma sementinha e a gente transforma ela numa florzinha, por exemplo. A gente vai unindo, ou a gente pega essa parte de baixo que eu falei do caqui fuiu, já pintei, ó. Aí eu fui fazendo uma composição, assim, alguns miolinhos mais escuro, com florzinha amarela, outras florzinhas, depois eu tiro esse fiapinho aqui. Outras florzinhas eu fiz branco com amarelo, com miolo amarelo, branco com laranja, a vermelha com amarela. Enfim, fui fazendo algumas composições aqui. Essa foi a minha criatividade, né? Lógico que cada um vai usar aquilo que tem, vai fazer da forma que achar melhor, né? Que fica uma composição de cores ou uma composição do rústico, enfim, né? Então, ó, para começar, o que eu vou fazer? Vamos deixar o arranjo para fazer depois, por último. Eu vou deixar elas aqui do lado, depois eu retomo. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, esse arranjinho eu fiz baseado naquele milho que eu falei para vocês que é encaracolado. Aí eu peguei esse material aqui, que é o sisal, ó, da Juta e Companhia. Eles vendem esses tipo de fitas para decoração. Então eu peguei esse sisal aqui e aí eu transformei ele nesse lacinho, ó, só para vocês terem ideia. Tá vendo? Um lacinho triplo, né? Para colocar no arranjo. E montei ele junto com essa palha de milho, alguns galinhos secos, ó. Isso daqui também é um galinho seco que eu tenho da Antúrio, sabe aqueles mini Antúrio? Quando eles secam, eles ficam assim, ó. Tem até o pistilhinho deles aqui, miolo, né? E aí eu coloquei um pedacinho também da canela, né? Que dá a impressão que são galhos, né? Dá a impressão assim de um galho, tal, num pedaço de madeira, né? E aí você vai criando da forma que vocês acharem que fica legal. Então, esses arranjinhos eu vou aproveitar também, só que eu fiz assim, ó, para vocês terem ideia. Eu peguei o próprio rolo, eu não cortei. Eu fui fazendo isso, ó. Você vai fazendo umas 3 vezes assim, ó. Umas 3 vezes faz
essas viradinhas, né? Ó, vamos fazer mais uma. E depois que a gente fez isso aqui, ó, tá vendo, ó? Depois que a gente fez isso aqui, a gente pega e faz aquela laçada do coiso pra prender tudo aqui, ó, no miolo. Segura firme, né, pra não desmanchar. E puxa, ó. Na hora que a gente puxar, ele já vai travar e vai ficar... Aí a gente vai ajeitando, né? Tá? Aí ele já vai ficar desse jeito. E aí eu coloquei... só que aqui eu fiz um pouquinho menor, né? Aqui eu fiz maior só pra vocês verem, tá? Então, é isso. A gente vai trabalhando com o que é que a gente tem. Aqueles cachinho, ó, eu passei umas camadas de verniz em tudo. Passei nas folhas também, ó. Essa daqui ainda não passei. Passei nessas folhas, ó, tá? Essa folha é... dessa flor mesmo do brinco de princesa, dessas folhas. Essa daqui é de rosa. Mas aí a gente pode mesclar, né? Às vezes você vai fazer um arranjo, você junta ou usa uma só. E esses galinhos aqui, ó, tá vendo, ó? Eu peguei um pedacinho da fita, dessa fita que eu falei pra vocês lá da... Como chama? Da fita floral, né? Eu peguei, eu cortei ela no meio pra ela ficar mais fininha, só pra segurar aqui, ó, tá vendo, ó? E aí eu enrolei, né, e fiz esse galinho. E agora vou fazer esse daqui pra vocês verem também, ó, tá soltinho ainda. Eu já passei o verniz pra dar uma segurada, né, nele. Aí, ó, eu pego aqui um pedaço e dou uma enroladinha só pra deixar eles unidos, né? Pra não desmanchar, não cair. Só pra dar um acabamento aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí eles ficam juntinhos, tá vendo, ó? Pra gente aproveitar os arranjos. Ou na decoração que a gente for fazer, né? Tudo é criatividade, né, gente? Ó, essas fitas, umas fitas que veio numa caneca que eu comprei pro meu marido no Dia dos Pais, e veio essa fita. Era um laço. Eu desmanchei e vou aproveitar para fazer também, para colar ela no cachepô lá que eu recuperei, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, lembram deixa eu ver uma forma que dê para vocês verem bem, né? Só um minuto, gente. Deixa eu acertar aqui. Tá vendo, ó? O que a gente vai fazer? Eu tinha falado pra vocês que há um tempo atrás, eu fiz esse tipo de montagem, só que você vê, foi caindo as pipoquinhas, vai ficando, né? Algumas partes estão assim meio solta. Então, o que a gente vai fazer? Eu tava pensando em colocar essa primeira parte aqui em cima, ó, esse lacinho aqui em cima dele, para dar esse charme. Eu coloquei essas partezinhas mais escuras dessas folhagenzinhas para combinar com as outras partes, tá? E porque se fosse só branco, não ia combinar, né? A palha branca com o alvejante, tá bom? Então, a gente vai colocar essa primeira parte aqui. Deixa eu tentar colocar de uma forma que ele fique paradinho, ó. Com a cola quente, tá? A gente põe uma quantidade aqui atrás da cola e a gente segura firme aqui. Como se fosse o topo desse cesto, né? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo já tem essa semente que eu falei que eu não lembro o nome. Essas daqui, acho que é aquela de anis. E aí, eu vou colocar... Tá vendo, ó? Tem esse caroço também, que era um caroço que eu já... de pêssego que tinha sobrado. Aí, eu vou pôr junto com esse aqui, ó. Já vou deixar esse outro caroço também aqui pra formar
junto com esse daqui. Depois eu vou reforçar algum lugar que precisar. Certo? Eu peguei umas pipocas, ó. Eu tinha um arranjo junino, que eu tinha colocado umas pipoquinhas, e até testei uma composição que eu tenho da anilina, para ver se ia pegar, né? Então, o que eu vou fazer? Nós vamos colar, vamos recuperar essa parte aqui, ó, das pipocas, e aí nós vamos colar as pipoquinhas. Essas pipocas faz tempo que eu coloquei no arranjo e depois a gente vai passar o verniz, né? Então, vai ficar bem... vai ficar bem permeabilizado aqui, né? E aí, eu vou preencher alguns lugares com as pipocas, aleatoriamente, tá, gente? Não precisa, assim, ser necessariamente uma coisa simétrica, né? Como se fosse umas florzinhas que estão surgindo. Você vê, tem tanta coisa, né, gente, na natureza, no nosso olho artesão, que a gente vê que dá para aproveitar, que fica bonito. E é isso, eu uso muita coisa. Eu adoro, não sei se vocês também são assim, eu adoro reaproveitar e mesclar. Eu gosto de misturar técnicas, às vezes eu uso biscuit no meu cachepô de papel jornal. Eu uso algumas flores artificiais, que eu acho que combina. Depois a gente tira esse fiapinho aqui da cola quente, que às vezes solta. E é isso, vamos preencher essa parte com as pipocas, ó. Depois eu vou passar a tinta para vocês verem como é que fica. Que bonitinho que vai ficando, parece umas florzinhas, né? Por mais uma só. Essa que já tá tingidinha. Aqui no cantinho. Acho que tá bom, né, gente? Deixa eu ver. Tá bom. Agora eu vou pegar a tinta que eu falei pra vocês, que eu fiz esse preparo, tá? Peguei um pincel pequeno, ó. É um preparo que eu já tinha feito pra usar em outras artes. E a gente usa aqui, ó, a gente vai preenchendo, ó. Deixa eu tirar essa semente que ela caiu, depois a gente coloca outra. E a gente vai preenchendo, ó, e vai deixando ela nessa cor, nessa tonalidade, como se fosse um azul anil, né? Ele é um pouquinho mais claro dessa outra tinta que eu tinha usado, mas não faz mal, que aí dá uma nuance, né? Também, a natureza tem essas nuances que a gente vai criando. Eu vou terminar aqui em off, para não demorar tanto o vídeo, e já volto com vocês. Pronto, pessoal, já finalizei, né? Já passei toda a tinta. Quando vocês trabalharem com anilina, eu não tô usando a luva, mas geralmente ela mancha a mão, sabe? Às vezes. E também vocês usam um pouco de álcool para lavar o pincel que vocês usaram, tá? Tá vendo, ó? Para lavar o pincel. Então, vocês sempre, anilina é com álcool. Se fosse outro tipo de tinta, aí tem tinta que é a base de água, tem tinta que é a base de solvente, enfim, né? Bom, então nós já colocamos esse arranjinho de cima, já colocamos as pipoquinhas e tingimos. Eu reforcei mais uma semente aqui do pêssego.
Agora, o que eu tenho de proposta? Eu vou pegar, gente, eu vou dar uma reforçada também aqui, ó. Nessas partes que, ó, tá vendo ó, que eu falei que mancha? Ainda tá um pouco úmido. Deixa eu... Sempre tem um paninho também pra usar, né? Pra poder limpar as coisas. E aí, eu vou reforçar aqui, ó. Alguns lugares que eu achar que tá faltando preencher. Aí, a gente coloca aqui, ó, cola. Essas florzinhas eu não vou tirar, depois eu só vou dar uma limpadinha nelas e passar. Depois eu vou pulverizar o verniz para impermeabilizar essa peça. E vamos colocar mais algumas sementinhas. Então, o que a gente pode fazer? Dessas sementes que a gente tem aqui, que eu tinha mostrado para vocês, a gente utiliza algumas que vai ficar legal, né? Ó, vamos ver onde que a gente vai colocar, que nem a gente vai vendo onde tá faltando o espaço, tá para preencher o espaço. Aí a gente utiliza essas sementes e vamos reforçando em alguns lugares aqui, tá bom? Ó, essas daqui da tâmara, né? Vou colocar uma de cada lado aqui, já tem uma. Ó, tá vendo? Vou fazer de conta que é uma penquinha que tá caindo aqui, desses arranjos todo. A gente vai fazendo a composição conforme a gente acha que vai ficando harmônico, né? Tá? Quando eu fiz aquela flor, deixa eu pôr um pouquinho pra cá. Quando eu fiz aquela flor, gente, eu esqueci de falar pra vocês que pra fazer um acabamento, tá? Cortar um pedaço redondo ou oval e colocar embaixo pra ela reforçar a flor, tá? Aí eu vou tentar colocar em alguns lugares aqui pra completar, acho que eu vou pôr uma de cada lado. Tem essas menores, ó, essas primeiras que eu fiz, gente. O que acontece? A palha foi rasgando. Só que eu não quis jogar fora. Eu falei, a natureza, ela não é perfeita. Então, é uma florzinha menorzinha, mas de outra forma, mesmo com essas rasgadinhas, como se a natureza fosse assim, né? E aí, a gente vai pôr numa composição aqui, ó. Todas elas têm o acabamento atrás, tá? Vamos colocar assim, ó, uma aqui, ó. O que o pessoal acha? Como se você estivesse conversando com vocês, né? Eu acho que eu posso colocar uma aqui, ó, pelo menos essa pequena, ó, achei legal. Então, eu vou pôr ela aqui, ó. Né? Na composição. Posso pegar uma dessas aqui também, pra pôr. Não, aí não, talvez não vá combinar com essas, né? E aí, eu posso colocar uma outra aqui. Como se estivesse saindo uma da outra. Vamos ver se fica legal pôr com a folha. Ó. Aí, põe a folha primeiro aqui, ó. A gente encaixa a folha. A folha, o lado dela é esse aqui mesmo, certo? É que ela deu uma... Já passei o verniz, mas depois eu vou reforçar conforme eu terminar esse trabalho. Aí, a gente reforça, tá? Eu não queria tirar essa beleza aqui. Só se eu espremer ela aqui, ó. Deixa eu ver se fica bem. Espremer ela aqui pra aparecer esse detalhe, né?
Tá certo. Então, vamos lá. Que aí a gente já finaliza essa parte. A gente vai pôr ela aqui embaixo, ó. Vai encaixar essa folha. E a gente vai encaixar ela aqui, ó. Pra ela parecer esse rolinho aqui. Esse caracolzinho. Tá vendo? Então, eu vou passar a colinha, ó. Vou segurar aqui. E deixar ela... Meu dedo tá ficando todo manchado. Pronto, gente, ó. É um detalhezinho, né? Pra combinar também com essa parte de cima. Então, ele ficou desse jeito, ó. Vou até... Tá vendo, ó? E aí, quando eu for formar um arranjo aqui, né? E aí, vai ficar bonito, né? Posso também, ó, pra finalizar essa parte desse vaso, colocar algumas partes aqui, ó. Ou pegar uns galinhos, né, da natureza mesmo, e colocar aqui no canto, né, colocar uns galinhos. Mas aí eu vou, depois eu vou arrumar uns galinhos secos, e aí eu vou criar aqui como se fosse saindo essas florzinhas violeta, como se fosse umas violetinhas, eu posso colocar como se fosse uns raminhos aqui, né? Pra finalizar, é que eu ainda não consegui esses galinhos secos, eu vou ver se eu consigo. Mas, por enquanto, né? Pode colocar também uma folha aqui, ó. Mas aí essa folha tá muito clara. Então, é isso, gente. Recuperei esse daqui, fiz algum aplique. Agora, a gente deixa de lado aqui. Depois, na finalização, eu coloco. Vamos pra esse. O que eu pensei nesse aqui, ó? Eu pintei ele com o betume mesmo, todinho, ó. Tá? Ele tá todinho escuro. Reaproveitei ele assim. Aqui em cima, como ele tinha umas madeirinhas que tava já quebradiça, eu tirei fora. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma trança com os rolinhos do jornal, tá? Eu peguei os rolinhos, né? Assim, ó. 3 rolinhos, tá vendo, ó? Canudinho que fala, né? E aí, fui fazendo a trança, ó, tá vendo? Fui fazendo a trança. E aí, eu colei aqui nas laterais e pintei primeiro eu passei cola, depois que eu passei o betume. Lembra que eu falei pra vocês, quando a gente quer envelhecer só, a gente passa a primeira cola, porque aí depois você limpa com um paninho e ele vai ficando mais, tá dando essas nuances, vai ficando mais claro, tá? Então, é só pra dar um acabamento aqui nessa parte de cima. Então, o que eu fiz, o que eu quero fazer de proposta aqui? Ó, tem esse galinho, que é um galinho de matinho, que eu não sei o nome, e ele é bem frágil, ele é bem delicado. Desculpa, gente. Aí, o que eu fiz? Eu passei uma camada de verniz, pulverizei o verniz pra ele conservar um pouco, né? E agora eu quero fazer essa proposta assim, ó. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou colar ele aqui. Deixa eu passar um pouquinho da cola aqui, ó. Eu vou colar ele aqui, transversal, ó. Fazer de uma forma que fique transversal. E eu vou trabalhar ele com as sementes, tá? Fazer as colagens da semente. Depois, aqui, eu vou pôr alguma coisa de... Como a gente vai pôr as florzinhas, primeiro a gente vai colocar uma folha, né? Deixa eu ver se eu ponho a folha desse lado ou desse lado.
Acho que é melhor desse lado, né? Ou aqui. Como eu vou aproveitar essa folha aqui com as florzinhas, então eu quero fazer assim, tá? Então eu vou colar aqui com muito cuidado, né? Só pra fixar aqui. Deixar preso, tá? Aí eu vou pegar uma flor amarela, uma flor branquinha e uma vermelhinha. Eu vou pôr uma de cada aqui assim, ó, um trio. Aí a gente vai fazer uma composição de uma forma que fique harmoniosa, tá vendo, ó? Então eu vou pôr aqui, já vou colar essa vermelha aqui. Segurar um pouco, né, até a cola colar. Vou colar essa branquinha aqui, ó. Segura firme. E agora a amarelinha eu vou pôr aqui nesse cantinho, certo? Aí eu ponho aqui. Vai ficar uma sobre a outra. Tá vendo? Ó, que lindo que vai ficando. E vai, né, gente? A criatividade da gente, ela vai aumentando conforme a gente vai tendo ideias. E aqui, o que que eu vou fazer? Lembra das sementinhas do caqui? Eu vou colocar as sementinhas, ó, de uma forma que elas fiquem como se elas estivessem saindo do galinho, tá? Como se elas estivessem brotando desse galinho. Então, eu ponho uma pra cá e outra pra cá, ó. Ai, desculpa, gente, que às vezes eu bato na câmera. Vou fazer mais uma aqui. E sempre vendo, ó, o lado mais fino pra ficar pra dentro, assim, né? É, como se fosse arredondar, é. Isso mesmo. Aqui essa, pois eu acabei pondo ao contrário. Como se ela fosse... Vou arrumar essa daqui. Eu acabei pondo ela ao contrário. Nem percebi. É que também, às vezes, eu fico com a visão meio irregular. Tá vendo? E vou formando, como se estivesse no próprio galho saindo essa parte das sementinhas. Vamos colocar mais uma aqui. Hoje tem um cachorro aí na rua que tá terrível. A minha tá quietinha, mas os vizinhos... Então é isso, gente, ó. A gente aproveita tudo, né? Tá? Então aqui foi... Depois, quando passar o spray do verniz, aí fica bem arrumadinho. Deixa eu ver se eu colocar esse negócio aqui, se vai fazer diferença aqui. É, não vou colocar esse não. Bom, às vezes o simples também, né? Tem isso também. Às vezes a gente quer colocar muita coisa e não fica legal. Então é isso, né? A gente fez essa composição nesse cachepô e depois eu vou montar alguma coisa nele, tá? Então já tem esses dois. E agora nós vamos montar o restante que falta, né, das flores. Lembra que eu falei do vasinho? Ele é pequenininho, né? Mas pra ideia que a gente teve das flores, ó, vai ficar ótimo. Então, é isso que nós vamos montar agora e a gente finaliza o vídeo, tá bom? Ó, aqui
eu fiz um acabamento aqui atrás. Eu cortei uma parte arredondada desse milho verde. E aí eu dobrei ele em 4 e fiz uns cortezinhos para ele ficar com essas pontinhas abertinhas, tá? Como se fosse fazer parte da florzinha, tá bom? Pra não ficar sem nada, né? Pra não ficar só o palito aqui, tá bom? Então, eu fiz esse acabamento. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro colocar as flores, ó. Primeiro, nós vamos colocar as flores que eu fiz de palha de milho, ó. Só tem uma rosa, mas não faz mal, porque a composição, conforme a gente vai formando, vai dando uma ideia, né? E esses arranjinhos aqui, a gente vai colocar de uma forma que ele fique virado para frente, assim, para a parte da frente, tá? Então, a gente coloca um de cada lado, coloca um aqui, ó, e vai colocando e vai intercalando, assim, com as flores, tá bom? Então, esse tipo de arranjo, vou deixar essas duas pro final. Esse tipo de arranjo que a gente faz assim, parece umas florzinhas do campo, né? Que a gente foi lá no campo e pegou umas florzinhas, certo? A impressão que dá, né? Aí a gente vai colocando, ó, viradinha pra frente, nesse sentido, vai intercalando, conforme a gente achar que fica bonito. Daqui a pouco eu mostro, eu dou o zoom pra vocês verem, eu tiro, né? Afasto pra vocês verem direitinho. Ó. Pode fazer uma composição assim, uma mais alta, outra mais baixa. Pode cortar também aqui, ó, se precisar, tá? Vai depender da composição que a gente fizer. Das florzinhas. Agora que eu fiz essa composição, eu tenho essas duas que eu fiz no arame. Aí, o que eu fiz? Ó, eu dei uma entortadinha pra colocar como se ela tivesse saindo daqui de dentro tivesse saindo, tá vendo? Ó, tivesse caindo. E essa eu ponho em pé aqui, certo? Põe em pé aqui, ó, tá? E esse é o nosso arranjo, ó como é que ficou. Ficou assim. Ficou lindo, né? Muito bonito. E é isso, gente. Qualquer coisinha que a gente faz pra decoração fica bonito, né? Fica bem... às vezes dá aquele ar rústico, né? E aqui, ó, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente pode aproveitar essa fita que eu falei e colocar ela aqui, ó, nessa lateral, ó, né? E aí a gente pode, tá vendo? Colocar na lateral pra enfeitar também, tá? Essa parte É que agora eu já fiz o acabamento aqui. Mas dá pra aproveitar nas laterais aqui, ó, tá? É uma ideia também, né? Então, é isso, gente. Obrigado por vocês terem ficado comigo até agora, né? A gente fez esses 3 arranjos, ó. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado por assistirem. Tchau. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Beijos.